Estamos aqui em Brasília para conversar hoje com o senador eleito pelo Amapá, João Capiberibe, do PSB. Seu convívio com política começou ainda cedo. O que você acha que durante sua juventude foi o que chamou sua atenção e deu para você conhecer essa carreira? As injustiças sociais. Eu percebi que o mundo era muito desigual, né? E que a riqueza estava muito concentrada na mão de poucos. E no bairro onde eu morava, era perfeitamente possível você identificar como era desigual a distribuição disso. No começo, eu não tinha muita ideia de como estava organizado o Estado e como era se o Estado tinha alguma responsabilidade com isso, com essa distribuição da renda. Eu não identificava quem era o Estado, né? Como era que a sociedade se organizava, mas eu percebi que era muito desigual. E aí eu comecei a mobilizar, né, dentro do meu bairro, os jovens, né, para conversar, para discutir, para debater, e dessa forma eu fui descobrindo né, por que se dava essa desigualdade. Depois eu fui parar no seminário. E aí eu tomei contato com o humanismo cristão, que vocês todos devem ter essa informação, sim, né? sim. Porque é uma escola com o nome de Nossa Senhora, no mínimo humanismo cristão. Sim. E aí eu tive contato com esse humanismo cristão, que trata de considerar, digamos, a existência de pessoas, do sofrimento humano, né, e da possibilidade da redenção lá em cima, mas também depois entrar em contato com um segmento da igreja e buscava juntar a ação da igreja à justiça social. E aí eu fui me informando e terminei me envolvendo em movimento estudantil, né? No ensino que antigamente, hoje era o ensino fundamental, né? Terminei na direção, participando de uma chapa, numa disputa, e mais tarde, já na universidade, o Brasil estava num período da ditadura militar que vocês não... Está longe de vocês, ainda bem. Sorte, vocês já são filhos da democracia, filhos e filhas, né, da democracia, mas eu não, minha geração nasceu exatamente, a minha geração cresceu de 64 em diante. Eu em 64 tinha 16 anos. E eu fui entendendo os mecanismos de repressão que foram controlando a vida da sociedade. Então, os grêmios estudantis foram fechados, os sindicatos, a imprensa censurada, os partidos políticos fechados, uma série de exigências, né? Você não podia chegar a um ponto de você não poder reunir 4 ou 5 pessoas na esquina de uma rua, que a polícia vinha e mandava dispersar, não é? Então, as liberdades foram sendo tolhidas e exprimidas de tal forma que não havia mais como você participar ativamente na política. Você podia participar do seu grêmio, não podia participar do seu sindicato, não podia participar em partidos políticos. A ditadura criou 2 partidos. Um para apoiar a ditadura e outro para se opor. Agora imagina, todos eles criados pela mesma matriz. E aí eu terminei, na época começa a surgir a possibilidade de uma resistência armada. Na universidade começa a circular alguns escritos, não é? E alguns manifestos propondo uma resistência armada à ditadura. E várias organizações foram criadas naquele momento. E algumas delas com lideranças muito conhecidas no Brasil. E eu terminei entrando numa dessas, uma organização chamada Ação de Libertação Nacional, ALN. Com a ditadura, você é a favor ou contra? Você tem uma opinião formada sobre a desmilitarização? Eu sou favorável à desmilitarização, até porque o modelo em que a PM foi organizada, a PM é organizada de forma hierárquica, tal qual o Exército. Você tem uma estrutura
não só o treinamento, mas tem toda uma doutrina que vem do Exército. A diferença é que a Polícia Militar tem que cuidar da segurança e da segurança do cidadão. O Exército tem que cuidar da segurança do país. O Exército é treinado para matar, né? No mínimo para se defender e atacar. A Polícia Militar tem que ser treinada exclusivamente para defender o cidadão, não para matar. Então, esse é que nós precisamos transitar, operar essa transformação. E as polícias militares, na verdade, eram braços auxiliares das Forças Armadas. Não foram preparadas para garantir a segurança pública. Em alguns momentos, em alguns estados, houve uma preocupação com a formação desses policiais, né? Com introduzir alguns conceitos, como, por exemplo, de direitos humanos, né? De cidadania. Então, nós temos um grave problema também. Os antecedentes da repressão da ditadura, né? Quem reprimiu o Estado é para garantir a integridade física das pessoas, para garantir a segurança das pessoas. A gente organiza, a sociedade se organiza para poder garantir isso. E na época da ditadura, a repressão, né? Violou todos os princípios que você possa imaginar de direitos humanos, de direitos individuais. As pessoas não tinham, até para mandar dispersar um grupo de pessoas, se eles tivessem, você não poderia mandar os 6 juntos, que vocês seriam imediatamente molestados pela polícia, não podiam estar juntos, né? Então, e isso terminou ainda ficando aí, né? E se perpetuando. E os que cometeram todos esses crimes contra os direitos humanos, contra a cidadania, ficaram impunes. Né? Então, o que é que acontece hoje? Hoje há um comportamento muito parecido com o daquela época, não é? Ou seja, a repressão, a violência, a tortura continua. Só que ela não mais atinge as lideranças políticas, não é? E sociais. É uma violência contra os pobres, não é? Contra aqueles que não frequentam os templos do consumo, dos shoppings, né? Aqueles que vivem mais na periferia. E tanto é verdade que eles continuam sumindo com o corpo das pessoas, né? Não sei se vocês ouviram falar do caso Amarinho, da Rocinha, né? Que ele foi preso perto da casa dele, né? No morro da Rocinha. 4 horas depois ele tinha sumido. E até hoje não apareceu. Então ele foi assassinado pelas forças de segurança que deveriam proteger. Então a desmilitarização, de certo modo, poderia acabar com isso? A desmilitarização, sim, não só a desmilitarização, mas o conceito de segurança precisa ser mudado. Né? Você não pode permanecer com essa ideia de que a polícia, que segurança é só a polícia. Não, é um aspecto da segurança pública. Tem vários outros aspectos que tem que ser considerados em São Paulo, por exemplo, lá na grande cidade de vocês. Tem alguns aglomerados, algumas comunidades enormes que até bem pouco tempo atrás não tinham uma escola, não tinham um centro de saúde, não tinha esgotamento sanitário, como não tem. Então, são vários aspectos que, para a gente poder considerar uma política de segurança. Hoje, quando fala em segurança, fala logo em polícia. A polícia ela não resume a segurança. Nas buscas, seu nome surgiu por causa da ficha limpa. A gente queria que você comentasse esse episódio. Isso é bom. Na época, nós definimos um programa de governo fundamentado nas teses do desenvolvimento sustentável. Essas teses do desenvolvimento sustentável consideram que é possível você crescer a economia, você estar na indústria, você ter dinâmica econômica e, ao mesmo tempo, preservar a natureza e distribuir com justiça social. Olha que confusão. Já não basta que
no século XX, as guerras todas, por causa de um lado estava o capital, de outro estava o trabalho. E o meio ambiente que se cuidasse aí, porque tanto o socialismo como o capitalismo destruía o meio ambiente. Aí a gente vem com uma outra tese dizendo que não pode destruir o meio ambiente. E não pode mesmo, né? Vocês já nasceram numa época em que em São Paulo já não tem água para vocês beberem. Já está começando, estou preocupado lá com meu neto, viu? E não é só isso. Várias questões, várias mudanças, né, no meio ambiente já estão impactando de uma forma trágica a sociedade. Então, naquela época, só que aquela época era 2 anos depois da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92, já ouviram falar? Sim, sim. Que aconteceu no Rio. Dessa conferência já havia uma publicação. Quando chegou na conferência, então surgiu, definiram com mais clareza o que seria, digamos, uma sociedade sustentável. E aí, como eu fui, na minha adolescência e juventude, revolucionário, eu abracei a causa, né? E comecei, então, um programa de governo totalmente fundamentado, né? Foi por isso que a escola Veracruz foi bater lá para conhecer a experiência. E aí terminei entrando num conflito direto com o sistema que está ali. Nós temos um sistema que é um acordão entre o executivo, o legislativo, o judiciário, tudo gira de uma forma muito que eles chamam de harmonia, né? E eu era contra a tal da harmonia. O acordo aqui era para que se eu quisesse continuar senador, eu teria que seguir a orientação do José Sarney, a orientação política do Sarney. Aí eu digo, olha, não pode, eu tenho uma biografia, não é? Então, tem meus filhos que vão ouvir, meus netos, imagina. Eu não sei como o meu neto Antônio lá em São Paulo, o Thomas, iria ver eu sendo um seguidor de um político tão conservador, não é? E que causou tantos danos na sociedade brasileira como o José Sarney. Aí eu não aceitei. E aí o Jobim, Nelson Jobim, era presidente do Supremo Tribunal Federal. O relator do meu processo era um ministro do Supremo chamado Carlos Veloso. Todos eles muito ligados ao PMDB, a José Sarney, não é? E aí eles terminaram se afastando. Quando, em 2010, eu fui candidato, mas aí eles criaram uma lei, né, que é a lei do ficha limpa, que em tese seria uma lei interessante, mas que até agora não mostrou resultado. Só mostrou resultado em cima da gente que já tinha sido punido. E aí, mais uma vez, não tem acreditado que um raio não cai 2 vezes em cima da mesma cabeça, quando a minha caiu. Então, quando nós nos elegemos, eles entraram com uma ação tentando nos enquadrar na lei da ficha limpa. E aí eu fiquei 11 meses para tomar posse nesse mandato, porque o Supremo... Nesse mandato atual? Hã? Nesse mandato atual? Nesse mandato atual. Eu perdi 5 anos do mandato anterior e perdi quase 1 ano desse mandato. Porque o Supremo não decidia, estava empate, né? Chegou o momento que ficou empate. Que a lei retroagia ou não retroagia, porque a lei não pode retroagir, né, para prejudicar. Mas no caso da lei da ficha limpa havia dúvida. Era o único caso em que existiam dúvidas se a lei poderia... Você imagina situações que antigamente não era crime, né? Depois foi criminalizado. Aí hoje, né, você pode dizer, não, aquilo não era crime naquele momento, mas surgiu uma lei 10 anos depois que passou a considerar como crime, então vamos punir todo mundo lá para trás. Foi o que aconteceu com essa lei. Mas aí depois, por um voto, aí eles desconsideraram, né, e a lei poderia alcançar para trás. E aí eu assumi. Eu queria agradecer, ficou bem clara a sua posição e que você acredita, e acho que foi muito boa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.